Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Última edição do Café Central para esta semana, hoje sexta-feira, dia 12 de abril. Hoje vamos falar de música, vamos falar do Funaná. Isto vem a propósito da decisão do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, através do património do Instituto do Património Cultural, que eleva para a categoria de Património Cultural Imaterial Nacional o Funaná, uma decisão dada a conhecer anteontem. Connosco está o sociólogo, especialista no campo musical, portanto um dos investigadores nesta área, neste campo musical em Cabo Verde, César Monteiro. Bom dia, é um gosto tê-lo connosco, bem-vindo de novo. Já tivemos aqui uma boa temporada a falar sobre a música de Cabo Verde. Hoje vamos olhar para esta decisão. Como é que o César avalia essa decisão? Já algumas pessoas dizem que ela peca por tardia. Não sei se concorda com essa análise, essa posição. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia, Carlos. Bom dia aos ouvintes da RCV. Bom dia, Marzinho Fernandes. É para mim prazeroso essa comunicação pontual com a rádio de Cabo Verde, que eu considero um espaço privilegiado, sobretudo para investigadores na área musical, que, diga-se de passagem, tem pouco espaço ou nenhum espaço. Para mim, a rádio e a imprensa escrita são dois veículos importantes para aquilo que eu vou fazendo pouco a pouco na área da investigação musical. Respondendo à questão que acabas de colocar, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu regozijo-me com esta medida que eu considero, e já respondendo à questão que colocas, que eu considero pertinente e oportuna, bom, independentemente daquilo que se possa pensar, porque é claro que eu devo dizer isso em jeito de enquadramento, que o Funaná é nacional desde os anos 80 e não vale a pena vir agora entrar em apreciações de natureza histórica. O Funaná, como género musical estilizado, graças ao grande cachaço, a partir de exatamente dos anos 80, depois vai pouco a pouco apanhando uma abrangência maior, estendendo-se às ilhas e à diáspora também. Digamos que nós estamos perante um género musical tradicional, que ao mesmo tempo não perde a sua origem regional, santiaguense, e vai adquirindo pouco a pouco e reforçando essa dimensão nacional e transnacional também, tendo em conta, inclusivamente, digamos que há um Funaná, como sabes, há um Funaná produzido ainda nos anos 80, 90, 80 e tal, na diáspora, particularmente em França e na Holanda. Estou a referir-me concretamente ao grande contributo que o Cabo Verde Show deu, que é considerado para mim um dos grandes precursores daquilo que nós podemos chamar da modernização da música cabo-verdiana. Cabo Verde Show em França e na Holanda, aquela geração da Holanda, e em primeiro lugar os Leviti. Portanto, digamos que essa é a primeira constatação. Não considero de forma alguma e inoportuna, fora do timing
essa decisão. Mas tendo em conta todo esse percurso que o Funaná tem feito, aliás, nessa nota explicativa do Instituto do Património Cultural, justifica-se essa decisão dizendo que o Funaná, como um dos géneros musicais tradicionais, genuinamente cabo-verdiano, provavelmente do final do século XIX e início do século XX, símbolo identitário que o vincula à tradição e às vivências tradicionais do cabo-verdiano, tanto na sua melodia, poesia ou na dança. Portanto, tendo em conta todo esse percurso histórico, já não se justificava há muito tempo, de facto, esse reconhecimento do património do Funaná como património cultural e material nacional. Diga-se passagem os argumentos usados nesse comunicado é do governo, não é? Acho que é do governo, decisão do governo. Sim, mas estou a referir-me aqui ao comunicado do IPC. Sim, os argumentos são consistentes, são pertinentes e é por isso mesmo que, respondendo à questão inicial, eu dizia que não me parece fora do tempo, ou seja, quando as pessoas dizem, bom, essa decisão podia ter sido tomada há 1 ano, há 2 anos, não creio, porque primeiro o relevante, ou o mais relevante de tudo isso, é que nós estejamos perante uma decisão importante, um reconhecimento de facto de um género musical, do seu percurso musical, do seu percurso histórico, pela sua dimensão ou transnacional, nacional e regional, pela sua tridimensionalidade, ou seja, os aspectos, a letra, a poesia, mais a melodia e a letra, a música e dança. Esse é o trinômio, esse é o triângulo. E ainda também, se quisermos, pela sua tipificação ou pela sua tipologia, Funaná lento, que nos faz lembrar da morna. Aliás, há uma relação entre a morna e o Funaná lento, o Funaná rápido e o Funaná sambado, e ainda, se quiser, pelo seu padrão tradicional ou estilizado. Muito bem, portanto... Por todas essas... Não, para resumir, por todas essas razões, e ainda por uma outra que eu considero pertinente, aquilo que eu chamaria, digamos, a relevância social. Digamos que é o governo, através dessa decisão, que eu apoio incondicionalmente. Portanto, mas o que me está a dizer é que mais vale tarde do que nunca, no fundo, não é? Sim, mais vale tarde do que nunca, mas eu dizia que ainda por causa também da relevância social, que para mim é um elemento importante. Quer dizer, não é só o aspecto musical que conta aqui, mas também a relevância social, ou seja, a aceitação ou não das comunidades, ou da comunidade, ou da sociedade cabo-verdiana, como se quiser, deste grande género musical. É evidente que, se me perguntar, essa relevância social é maior onde? Em Santo Antão? Em Santa Luzia? Em São Vicente? Claro, em Santiago. No Fogo? É em Santiago. É Santiago. Não deixando de dizer, contudo, que apesar dessa relevância social, por razões óbvias, ser maior na Ilha de Santiago, onde, aliás, esse género musical nasceu, todavia, dizia, que não deixa também de também abranger a todo o território nacional. Ainda que fique em clareiras, porque é normal, da mesma maneira que tu tens a implantação nacional da morna em todo o território nacional, mas se tu fores ao interior de Santiago, tu vais encontrar clareiras. E com o Funaná é a mesma coisa. Muito bem, já tínhamos falado sobre isso nas nossas conversas, mas não lhe parece que essa decisão, enfim, aparece assim um bocado de forma tímida? É uma portaria do governo, depois há este comunicado, isso é diferente daquilo que aconteceu, daquilo que aconteceu, por exemplo, com o Batuque, com o Taleio Baixo, em que houve uma iniciativa dos deputados no Parlamento, falou
falou-se muito, Iniciativa legislativa. falou-se muito sobre o batuque, sobre Talaia Baixo, já desta vez aparece... Mas desta vez não houve a iniciativa legislativa, eu entendo. Mas porquê? Eu entendo, embora eu possa, digamos, eu possa também entender a posição daqueles que levantam esta questão. Eu entendo por uma razão muito simples. O governo tem a sua estratégia e desta vez mudou. A estratégia do governo para aliás, isso está dito, está escrito nesse mesmo comunicado, resulta exatamente dessa tal convenção da Unesco, aprovada em 2003 e ratificada por Cabo Sim, Verde. mas isso é a formalidade, não é? Não, mas é formalidade, mas está bem, mas está de acordo com a formalidade. Digamos, deve respeitar essa convenção, no fundo deve-se respeitar. Deve-se respeitar. Portanto, eu quero crer, e eu não estou aqui a fazer advogado do diabo, não? Aliás, não tem jeito para isso. Eu estou a entender a posição. Quer dizer, optou-se por uma estratégia que eu chamaria muito mais institucional. Mais institucional, mas mais leve e mais discreta. Sobretudo se nós compararmos, por exemplo, com... que é outra coisa diferente. A questão da Morna. Quando a Morna se levou a património da humanidade, é diferente. Sim, São diferente. Estamos a falar de duas coisas diferentes. Mas já agora, na sua opinião, é esse reconhecimento, essa elevação do Funaná à categoria de património cultural e material nacional é um primeiro passo para, digamos, se avançar com uma candidatura que eu chamaria já a um nível mais global? Aquilo que eu chamo antessala, portanto, é a antessala da candidatura deste grande género musical cabo-verdiano a património mundial, cultural e imaterial mundial, mais cedo ou mais tarde. Eu estou em crer que esta digamos, se quiser, é a premissa institucional, digamos assim, não é? Esse reconhecimento deste género musical como um património é o primeiro passo que se está a dar, no sentido de daqui a, enfim, alguns anos se possa ter finalmente o Funaná como um património imaterial da humanidade. Mas que efeitos, agora, isto não é suficiente. Isto não é suficiente. Era a minha pergunta. Que efeitos práticos é que essa decisão espero que tenha efeitos práticos. tem? Que significados é que porque isso ainda nós não vimos os efeitos práticos da elevação da Morna ao património mundial. Eu já nem falava da Morna, falava do batuque e também de lá abaixo, digamos, patrimónios tem havido essa tendência, de facto, nacionais. No batuque, chega-se o dia do batuque, bom, há um encontro de batucadeiras em Santa Catarina, depois no dia-a-dia, ao longo do ano, não se fala muito do batuque. Está lá abaixo também é a mesma coisa, quer dizer, que efeitos práticos é que isso tem? Até agora nós não temos visto efeitos práticos. Provavelmente as equipas estarão a investigar, estarão a fazer alguma coisa, mas para nós, investigadores, jornalistas, a sociedade civil de uma maneira geral, o que importa mais não é fazer no gabinete ou fazer no terreno, mas é também dar alguma visibilidade àquilo que se tem feito. E em relação à Morna, eu não tenho visto. As pessoas não têm visto. Quer dizer, se tem vindo a fazer qualquer coisa relativamente à Morna, não se tem visto. Portanto, o que é que eu espero é que desde agora, e eu... Acha que foi mais o cumprir de uma promessa que o ministro tinha feito? Provavelmente sim, eu não tenho elementos para confirmar isso, provavelmente sim, mas o que é que eu defendo neste momento é que houvesse, e é possível que haja, e isso não seja do meu conhecimento, que se trabalhe, que o Ministério da Cultura trabalhe naquilo que eu chamaria um plano, que aliás não é nenhuma novidade, um plano de salvaguarda deste género. Porquê? Eu não estou preocupado com aquele padrão estilizado do Funaná. Não é aquele que me preocupa. Preocupa-me o outro. Qual? Aquele padrão tradicional no interior de Santiago, e que não direi que desaparecerá, porque não creio que desapareça, e não creio que a Morna desapareça,
Não creio que esses géneros desapareçam, mas é preciso revitalizar, digamos, a dimensão, sobretudo tradicional. Eu não estou preocupado, como já disse, com a dimensão estilizada. Acha que a Morna corre o risco aqui de ser secundarizada? O Funaná corre o risco de ser secundarizada pelo Cochipó, que é uma variante, no fundo, não é? Não, eu não, porque estamos a falar da mesma família. Estamos a falar da mesma família, que essa é outra história, essa é outra discussão. E nós já chegamos a falar sobre isso. Segundo, claro que o Cochipó tem o seu espaço, não é? Quer dizer, sendo aquilo que alguns chamam de subgénero do quer dizer, é o subgénero do Funaná. Sendo ele um subgénero do Funaná e pertencendo à família de portanto, porque é um subgénero? Porque conserva a dimensão rítmica. A dimensão rítmica é o Funaná. Os instrumentos musicais são do Funaná, ainda que tenha uma componente rítmica, como também já vimos, do sucusso dos congos. Portanto, eu não diria que... Não há nenhum risco. Bom. Não há nenhum risco. Agora, o que é que nós temos que fazer? Porque eu já me dei conta disso, que Funaná hoje em dia já não tem aquela dinâmica que teve outrora. Isso é o problema que nós temos entre mãos. Provavelmente essa decisão do governo poderá constituir, utilizando uma expressão tua que é cara, uma alavancagem deste ano musical, nas suas duas componentes. Sobretudo a componente que eu chamaria tradicional e inovada. Porque aqui temos duas componentes. Podemos ter o tradicional e inovado, podemos ter o não tradicional e inovado, e podemos ainda ter, e temos, aquela componente que eu chamaria fusionada. Seja como for, o Ministério da Cultura, através do IPC, promete avançar com a elaboração de um plano de salvaguarda, que já aqui falamos, a viabilidade, a transmissão e a perpetuação do elemento, sim, está nesse comunicado enquanto património imaterial. Portanto, há aqui todo um trabalho que terá que ser feito agora. Sou pena dessa decisão ser, enfim, mais algo simbólico, não é? Não, esse que é o grande problema, esse que é o grande desafio. Porque tomar uma decisão, quer dizer, a decisão pode ser tomada no gabinete, pode ser tomada no Conselho de Ministros, pode ser tomada... Não é esse o problema. Não deixa de ser um reconhecimento e uma homenagem a todos os escultores, e daí a sua relevância. Os escultores desse género musical. Mas não basta. Não basta. O que é que nós temos que fazer? O que é que o Ministério da Cultura tem que fazer a partir de agora? O Governo, através do Ministério da Cultura, obviamente, estou a falar da mesma coisa. Tem que, a partir de um plano de salvaguarda, selecionar um conjunto de ações prioritárias, dotar isso de meios financeiros próprios e em articulação, primeiro, com a comunidade musical. Com a comunidade musical que já é grande. Seja em Cabo Verde, seja nas diásporas. E não nos esqueçamos da diáspora. A diáspora também é importante, tem uma palavra importante a dizer. E também em articulação com outras instituições que lidam com a música, nomeadamente estou a pensar nas duas grandes sociedades da música, a Sociedade Cabo-Verdiana de Música e SOCA, e em articulação com a sociedade civil, fazer aquilo que é necessário fazer, não é? Quer dizer, esse plano tem que ser, quer dizer, não se pode também esperar que seja o governo só a fazer isso. Não, eu acho que é um trabalho coletivo. Esse trabalho tem que ser partilhado. Portanto, não pode ser o governo e não se pode esperar que o governo faça tudo. Quer dizer, já deu um passo importante no sentido da coisa. Agora tem que dotar, portanto, criar as condições financeiras adequadas, os meios necessários, para que, de mãos dadas com a comunidade musical, estou a falar dos músicos, dos compositores, dos instrumentistas, dos arranjadores, dos João da Silva e por aí fora. Acho que nessa decisão a comunidade artística foi tida em conta, foi tida e achada já. Eu não tenho conhecimento porque eu de certa maneira, eu lido com os músicos todos os dias. Surpreendeu-me isso, não é? Quer dizer, surpreendeu. Quer dizer, toda a gente já esperava, não é? Não, mas quer dizer, não me surpreendeu a decisão. Porque a decisão é boa, muito boa. É um momento, não é?
não é um momento. Não, porque ninguém foi advertido. Ninguém foi. Tá a ver? Quer dizer, de facto, não houve, que eu saiba, os músicos não foram ouvidos nisso. E não sei se os músicos teriam que ser ouvidos. Não é essa a questão que eu estou a levantar. Devia ter havido, por exemplo, um grande acontecimento com a envolvência de todos os músicos e na sequência disso. Ninguém foi sobreavisado, digamos assim. Quer dizer, nós fomos apanhados, nós que lidamos com música todos os dias. Eu estou a falar por mim, não estou a falar em nome dos músicos, não represento músicos nenhum. Represento a minha cabeça. Eu não estava à espera. Mas também não me surpreendo. Porquê? Pela relevância da medida. Que eu apoio incondicionalmente, sim. Incondicionalmente, com letra maiúscula. Eu não tiro uma vírgula ao texto. Está muito bem feito, está muito bem equilibrado aquele texto, está muito bem. E não tiro nem aumento uma vírgula. E nem uma letra. Mas, de acordo com essas argumentações do Ministério da Cultura, acha que um dossiê com vista a uma candidatura do Funaná Património Cultural e Material da Humanidade, esse dossiê é algo, enfim, fácil de ser elaborado, tendo em conta todos esses aspectos que já aqui, de resto, já fizemos referência, ou uma coisa que vai demorar ainda? Presumo que haja já um trabalho de casa feito da leitura do comunicado. Presumo. Quer dizer, já há algum trabalho, mas esse trabalho não é suficiente. Portanto, acha que já há investigadores a trabalhar nisso? Já há investigação prévia, porque, aliás, o documento é explícito. Fala disso. Fala. Na parte final do documento, lê-se isso. Portanto, já há algum trabalho de casa. Não é suficiente, em todo o caso, para aquilo que se pretende. Eu não sei, não tenho informação nenhuma. Eu presumo que isto constitui a antessala de um passo maior, um passo gigantesco, que é de facto elevar o Funaná àquela categoria. Por exemplo, em relação à Mona, já havia, enfim, muito tempo, anos e anos, sim, que se falava dessa possibilidade. Mas de qualquer maneira, como já temos a experiência da Morna, essa experiência da Morna servir-nos-á para, de facto, já temos mais experiência, já o trabalho vai ser mais célere, não é? Já conhecemos os canais, já temos contactos, e creio que não, enfim, como eu disse inicialmente, os primeiros passos já foram dados. Agora, o resto é continuar a trabalhar. Mas, enquanto investigador neste campo musical, quais são as probabilidades, de facto, do ponto de vista científico, do Funaná vir a ser considerado património da humanidade, tendo em conta exatamente essa experiência com a Morna? Quer dizer, a primeira questão que eu gostaria de colocar, porque é uma resposta que eu não tenho, porque eu gostaria de conhecer também o calendário do governo. Seria importante conhecer, é uma variável importante conhecer. Quer dizer, se de facto aquilo que eu presumo, portanto, de facto condiz com a vontade do governo, estou em crer que condiz com a vontade da sociedade. Pelo menos uma boa parte da sociedade cabo-verdiana tem gostaria que algum dia o Funaná... Portanto, tem que se conjugar as vontades da sociedade, da comunidade artística, da vontade política também do governo. Conjugar essas vontades com o governo, mas também conhecer também o governo provavelmente terá algum programa, terá digamos que creio que a pessoa mais indicada para responder a essa questão seria o Ministro da Cultura. Mas acha que alguma vez o Funaná vai ser património cultural e material da humanidade? Vai ser em 2030, 2050? Quando é que vai ser? Há muito tempo que se fala disso, dessa candidatura. Creio que é um género musical que hoje em dia já reúne todas as condições. É verdade que há muito tempo também que se fala na candidatura do campo de concentração, do Tarrafal, não é? Bom, e portanto, falando concretamente do Funaná, creio que é um género musical que, pelo seu percurso, e acho que isso é negável, já tem todas as condições para, de facto, para aspirar essa candidatura. Agora, não me pergunto quando é que o processo dará entrada na Unesco, porque isso não estou em condições e talvez o Ministro da Cultura talvez o Ministro da Cultura não saiba. Será fácil convencer a equipa de peritos da Unesco de que estamos perante um símbolo identitário que vincula a tradição, as vivências tradicionais do cabo-verdiano?
Bom, eu fico com a impressão de que ainda falta trabalho de casa. Fico com essa impressão. Não tenho todos os dados. Nós temos que continuar. Em relação ao Mora, foi feito um trabalho de fundo. Creio que nós estamos a meio caminho. Não creio, porque isso foi muito rápido, apanhou-nos desprevenidos, não é? Eu acho que... E agora com essa decisão, vamos ter muitas casas de Funaná, onde se dança Funaná, escolas para ensinar também a dançar o Funaná. O ideal seria isso, isso não pode ser. Nem toda a gente sabe dançar o Funaná já agora. Isso não pode ser em 2 dias, isso não é assim. Isso não é assim, isso é processual. Não é assim. Se em relação à Mora não foi, que é o problema que se põe agora, a falta de visibilidade. Há dias o João da Silva, eu vi li uma grande entrevista no jornal público português, e ele dizia exatamente, se criticava isso. Mas, quer dizer, isso foi, mas ninguém sente nada. Portanto, isso também não pode ser em 2 dias. Aliás, isso passa pela bom, não é só pela vontade do governo. Porque abrir casas de Funaná ou casas de Mora não é o governo que vai abri-las. Pode eventualmente apoiar, dar algum incentivo fiscal, algum apoio financeiro. Não mais do que isso. Portanto, isso também, isso digamos, é uma obrigação, passo a força da expressão, da própria sociedade civil, da comunidade musical e de todas as pessoas que estão envolvidas com a música. Ainda há dias ouvia uma entrevista do João da Silva, precisamente ao Quarta Noite, enfim, quando ele dizia que muito dificilmente Cabo Verde vai voltar a ter grupos como os Bulimundo, que estávamos a ouvir, Finassom, porque agora os jovens artistas estão mais à procura de protagonismo, cada um quer ser o cantor principal, quer fazer a sua carreira a solo, portanto, se acha que de facto há a possibilidade de Cabo Verde vir a ter de novo grupos, enfim, bandas, as tradicionais, que se dedicavam à música da nossa terra. Como investigador, como é que olha para isso? Os contextos são diferentes. Hoje vivemos num mundo completamente diferente, mesmo mundo musical. Para já, em Cabo Verde, se nós pusermos de fora, se excluirmos os tubarões e o Bulimundo, as duas grandes, das 2 maiores bandas cabo-verdianas, se excluirmos essas 2 bandas, praticamente já não há bandas, não é? Quer dizer, hoje já não há. Essa tradição já acabou. E não estou a ver nos próximos anos, nos próximos tempos, não estou a ver as condições necessárias para que nós, enfim, creio que isso já faz parte de um passado que, enfim, um passado que deixa saudades, um passado saudoso, digamos assim, que deixa saudades, mas que nos próximos tempos não estou a ver como ultrapassar essa questão. Eu percebo a posição do João da Silva, que é um grande produtor musical, um homem muito experiente, mas a realidade é outra. César, para além dos nomes que o Ministério da Cultura avança, os Guardiões do Funaná, há assim uma grande figura que está diretamente ligada à história do Funaná? Falecido ou vivo? Não sei, qualquer. Não, é o Conde de Dona, obviamente. É o Conde de Dona. Quer dizer, é ele, é o maior. Depois há outras figuras. Mas a figura cimeira, aliás, está na origem de todos os grandes... de todas essas grandes composições deste género musical. Quer dizer, eu diria Conde de Dona. Portanto, está indelevelmente ligado à ação do Funaná. Com aquele clássico, espero que o Marzinho tenha posto isso. Ouvimos logo no início. Fome de 47. Muito bem. César Monteiro, obrigado. É claro que sentes primor para com outras figuras. Claro, com certeza. César, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso espaço Café Central, falar-nos um bocadinho do Funaná e, sobretudo, na sequência dessa decisão de se elevar este género musical à categoria de património cultural e material